muito boa noite! Bem-vindos à 56ª, Luís, Tertúlia da Astrolosofonia. Muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Eu sou a Alexandra Rua e o meu querido Luís Gomes vai-vos Uhum. cumprimentar, não é, Luís? Diz É olá, verdade. Luís. Olá, Luís! Muito bem-vindos a mais esta edição do Vamos dizer Espelho. as regras e depois apresentas o nosso querido amigo Hélder Pereira. Está bem? Pode Pode ser? ser? Pode ser. Já que vais apresentar tu, não é? Sou eu que faço a minha Oh, claro, gracinha. então. Pá, tem que ser. Eu normalmente aqui tenho uma dica. Eu não gosto de apresentar que a Alexandra gosta. Faz bem melhor do que eu, mas eu quando tenho amigos aqui e pessoal conhecido, pá, ainda por cima é um Amigos caranguejo também. caranguejos, não é? É empatia de caranguejo. É isso, não dá para escapar. Está bem, eu não me importo, mas eu ao menos faço, fico parte da apresentação das regras, que eu sou muito rápida, muito simples, porque as regras são muito fáceis, não é, Luís? Uhum. Qualquer astrolosófono sabe que. Antes de mais, dissemos boa noite ou não, Luís? Boa noite a todos, boa noite, boa noite. Qualquer astrolosófono sabe que a dinâmica destas tertúlias são giras quando as pessoas têm a câmara aberta, mas podem não Uhum. ter, não é, Luís? É uma hipótese. Mas E é além disso, maravilhoso. nem sequer vão aparecer, portanto, não há problema Nem nenhum. sequer Eu, vão eu aparecer, só, mas só tenho aqui este bocadinho aqui no aqui Zoom. é sempre simpático a gente conhecer-se e ver-se uns aos outros. Depois, o microfone, obviamente, o ideal é estar fechado, só fica aberto na parte exclusiva para os membros, que é depois da palestra. Esta palestra vai ser gravada e vai ser publicada no nosso canal do YouTube, não é, Luís? Uhum. E Parece claro, bem. a urbanidade é obrigatório, não é? Senão não tem o mínimo glamour estes encontros, se não houver urbanidade, não é, Luís Gomes? Uhum. É Então, tudo. Luís Gomes, agora que eu já apresentei a nossa regras da nossa comunidade, que já vai na 56ª, o nosso querido amigo Hélder Pereira, e o seu Oh, tema então, fantástico e polémico. Boa sorte, obri- Luís. obrigado, Boa sorte, Alexandre. Hélder. Beijinhos. Meia hora, o Beijinho. Luís vai explicar tudo. Pá, antes de mergulharmos nesta grande questão que hoje o Helder nos traz aqui hoje, que é, existe ou não determinismo dentro da astrologia? Primeiro vou apresentá-lo, mas sabendo que este tema é muito interessante porque é das coisas que me levou à astrologia há uns anos atrás, aliás, mais ou menos à volta de 11 anos, para aí, ou 12, já nem me lembro, que nos conhecemos em 2000, na gloriosa a escola do João Medeiros, a CEIA, que eram cursos presenciais. Imagina-se há tanto tempo, há pouco tempo foi, e agora já é quase considerado da pedra ser presencial. Mas pronto, como estás aqui hoje, aqui o Helder, sendo um caranguejo como eu, é discreto, não é? E ainda por cima sobre o seu percurso, onde permeia tanta coisa, cada vez que falo com o Helder é espetacular, porque ele é tipo uma matriosca, a gente vai falando com ele, e a minha Luís é o meu. Ora, o Helder tirou já há mais de uma década também a medicina tradicional chinesa, onde estudou e praticou também Tuiná e também profissionalmente é terapeuta de medicina tradicional chinesa. E eu posso comprovar que é muito bom que ela há uns anos tratou de mim, espetou umas agulhas, mas foi do melhor. Mas, mas depois há a lei da astrologia, claro que vem a Cabala, vem a astrologia, o Tarot, que até estudou com os Anéis de Solé, e também interessa-se por geometria sagrada e a alquimia, que trabalhou com o Luís Eli e com o Bernardo Sterling. No Tarot também aprendeu com a lendária já Rachel Pollack, e na astrologia, podemos aqui falar, como já disse, o João Medeiros, a Luísa Zancote, o Zé Augusto, também o Luís Ribeiro, o Helena Avelar, Benjamin Dykes e agora sim, Uh! a Saturnália. Bem, mas pronto. Tens que dizer que Aqui também que foi o temos que. vencedor. Tens que dizer que foi o vencedor da Caça ao Tesouro do É Convento de Cristo verdade. às Cidades Históricas de 2025. Exatamente. Isso era um problema muito interessante também. Pá, ele, no fundo, é uma pessoa que se está sempre a construir e, e também é fundador da escola de astrologia hermética. Quem gosta mais destas coisas assim um bocadinho mais densas, um bocadinho mais antigas, portanto, aconselho vivamente. E agora o Helder vai-nos guiar mais um grau, mais uma viagem, e este hoje é uma reflexão sobre, eu diria, sobre determinismo, liberdade e astrologia, mas ele deu outro nome que foi: existe ou não determinismo dentro da astrologia? Portanto, com todos os astrolófonos, temos aqui ela Pereira. Muito obrigado, o palco é teu. Meia hora, já sabes, Helder. Bem-vindo, Bom, obrigada. muito obrigado pela vossa apresentação. Já nos conhecemos realmente há muitos anos, já tem sido uma caminhada longa.
E tal um bocadinho como o Luís, esta questão de haver determinismo ou não no mundo de hoje em termos de astrologia é sempre uma coisa que também realmente mexeu comigo desde o início. Aliás, uma das coisas que eu sempre procurei aprofundar foi muitas técnicas de previsão, e que me permitiu, em muitos momentos, ir trabalhando aquela parte mais tradicional, a parte mais técnica, propriamente dita. Hum, ah, Acho que, de uma forma geral, todos os ramos da astrologia dizem uma coisa que, como base, quase que há sempre um fundo oracular na astrologia. E eu sou fã da horária, por exemplo, e a horária é tudo em termos de oracular, quase deste solução que nós podemos ter para um caminho que queremos saber como caminhar. Mas muitas vezes a grande questão e a grande dúvida é se realmente a astrologia natal, propriamente dita, terá ou não este determinismo propriamente na vida. Tenho aqui algumas perspectivas, sobre a Natal neste campo, que depois também envolve e mistura-se aqui um bocadinho com a minha prática terapêutica e clínica e sobre o processo que eu nunca consigo descolar, do processo alquímico, propriamente dito. Se nós pegarmos nos ramos da astrologia, uma das coisas que se calhar se fala mais ou que nós procuramos muitas vezes tentar compreender ou saber é o que é que vai acontecer num futuro próximo, não é? Ou seja, hoje em dia nós preocupamos aqui um bocadinho com esta questão da guerra, já falamos há algum tempo sobre aquilo que aconteceu com os Covids e afim, e nós temos sempre esta curiosidade. E os trânsitos, na realidade, dão-nos uma ideia de umas possibilidades, não é? Na realidade. E isso já é uma ideia quase de previsão e de possibilidades, assim se pode dizer, para abrir esta porta para o tema. Eu acho que há astrologias mais deterministas do que outras. Ah, eu, a dado ponto, eu acho que nisto está na minha biografia, se assim se pode dizer. Eu, a dado ponto, estudei a Védica, estudei Jótis, e é muito. É muito seca nesse aspecto, muito evento, ação, resultado, e traz muito esta coisa de, de um processo muito afunilado daquilo que é um determinado resultado, um determinado evento. E na realidade nós temos sempre esta curiosidade humana, quase intrínseca, de saber o futuro. Eu comecei na realidade com o tarot há muitos anos atrás, já parece que foi outra vida. E na realidade uma das coisas que mexe sempre com o ser humano de alguma forma é um, esta coisa de sabermos o futuro, ou podemos estar preparados, ou melhor preparados para, para o futuro. Ali, um bocadinho antes de começarmos em off, a Alexandra dizia qualquer coisa do género, se soubermos um bocadinho melhor daquilo que possa ser o futuro, se calhar estamos mais bem preparados para a coisa ser mais harmónica. E acho que a harmonia é exatamente o ponto-chave aqui. Ou seja, para mim, na minha ótica, e atenção, aquilo que eu vou falar hoje é um bocadinho a minha própria visão, como contava ali ao Luís, daquilo que é a bagagem que eu tenho estudado ao longo do tema. E sinto que a dada altura, eu comecei não pela tradicional, eu comecei como alguns que estão aqui com a psicológica e a moderna, e depois fui resgatando e fui estudando um bocadinho para trás, até chegar a autores como o João Ocuio, como a Saturnália, e outros autores, o Benjamin Dax, que me permitiram ir aprofundando determinado tipo de temas sobre tudo aquilo que é mais técnico, propriamente dito. E claramente há na tradição técnicas que são hum, muito deterministas. Ok? Hum, eu, eu, no meu percurso pessoal ou individual, eu acho que as partilhas individuais são às vezes mais fundamentais para compreendermos aqui o processo. A dada altura, eu, quando estava a estudar astrologia e algumas técnicas de tempo,
passei um período, já que há uns anos atrás, quando a minha mãe faleceu, de tentar perceber um bocadinho estas questões de, mas tem mesmo um fim, porque sendo eu terapeuta, a questão da minha mãe ter falecido e haver ali um percurso por uma doença que a dada altura eu não me apercebi, mexeu ali comigo e com os meus próprios processos, fazia parte do meu desafio. E uma das coisas que eu procurei saber era, mas há aqui realmente um limite, uma data de fim, não é? Ou seja, qual é o contrato que nós fizemos com Deus e quando é que sabemos que esse contrato acaba, se assim se pode dizer. E a dada altura encontrei alguns autores, alguns que vinham um bocadinho da linhagem londrina e dos clássicos e tradicionistas ingleses, que a dada altura se permitia com determinado tipo de técnicas, vendo o ILEG, vendo o Alcoden e fazendo ali umas contas matemáticas, a perceber exatamente qual seria a data da nossa morte. E eu, na altura, errei o dia que a minha mãe faleceu por 3 dias. E aquilo mexeu comigo, literalmente. Ok? Ou seja, fazeres um cálculo de uma possibilidade de data de morte em que, na realidade, o erro era 3 dias, embora a minha mãe podia ter tido ali uma paragem cardíaca no hospital já na altura, em que podia haver até a correção propriamente dita correta, se assim fosse. Aquilo mexeu comigo e permitiu-me, naquela altura, aprofundar o tema e olhar para todas estas questões conscientes, subconscientes, que é um bocadinho a minha praia, e como é que está todo este programa, de uma forma geral. Uma das coisas que nós estudamos, em termos de técnicas de tempo, que faz parte das progressões secundárias e dos diamonds, em que nós, na realidade, quando olhamos para todo este percurso e fio de vida, temos ali uma linhagem, temos ali um fio, não é? Com os pontos-chave, chamados pontos helíacos, que na realidade nos determinam um rumo mais ou menos previsível com algumas questões que depois podemos afunilar ou aperfeiçoar ou determinar mais em pormenor com as profissões, com as revoluções solares e por aí fora, mas na realidade há coisas que se tornam realmente muito evidentes em determinados momentos, seja um ponto-chave de carreira, seja um ponto-chave de relações, seja um ponto-chave de filhos. Eu recordo, na altura, quando nós estávamos a estudar com o João, eu fiz consulta com o João, e uma das coisas que o João me questionou para verificar e retificar a minha hora de nascimento, por acaso estava correta, foi: foste pai com esta idade? E eu, pai com esta idade? Interessante. Ou seja, o meu mapa natal na altura já trazia uma marcação. Eu sou de 75, portanto, fui pai perto dos 26 e já trazia ali uma marca clara daquilo que era o meu nascimento. E isto fez-me claramente pensar em muitos processos e em muitas questões do que é que está determinado e do que é que não está determinado na nossa vida, o que é que nós na realidade podemos ver nos nossos mapas e perceber que há coisas às quais nunca vamos poder fugir, não é? Por acaso o meu filho, conscientemente, eu acho que foi programado, mas se está lá no meu mapa, inconscientemente Deus determinou que quando naquela altura acontecesse o que acontecesse, ia ser pai. Portanto, eh, esta situação é interessante para nós colocarmos em cima da mesa realmente um tema que muitos consideram controverso. Eu acho que a linhagem mais humanista e mais psicológica, de Anne Rudyard, e que veio por ali fora a seguir, que nos trouxe claramente uma difusão espetacular da astrologia e permitiu à astrologia se calhar chegar a outros pontos porque estava ali um bocadinho mais fechado. O Dan Rudyard aprendeu com o Edmund Jones, que estava ligado às sociedades maçónicas e tinha ali um conhecimento um bocadinho mais fechado ou mais alocado, não tão aberto. um, e que a partir dessa época e dessa altura, não sei que o Vinci permitiu ali um bocadinho essa abertura, e essa divulgação da astrologia como arte. Mas acho que ao mesmo tempo se entrou um bocadinho naquilo que eu chamo a perspectiva da manifestação do ego de uma forma em que não é só o potencial, mas é a manifestação de que eu posso ser o que quero, como quero, e procurar de alguma maneira justificar às vezes algumas situações com o próprio mapa. E acho que muitas vezes há situações na linhagem mais moderna
que torna a coisa um bocadinho abstrata. Ou seja, é como se nos permitissem em determinados momentos, e eu não quero fazer de todo críticas ao diferenciais entre tradicionais e modernos, até me encontro ali às vezes um bocadinho no meio, embora seja claramente fã daquilo que é a parte teórica e técnica da tradicional, mas em termos de conceito, e em termos de abordagem, muitas vezes acho que se potencia mais o processo psicológico, do ego e do processo da manifestação emocional do que propriamente a desconstrução deste mesmo processo. Porque para mim, eu há muitos anos que digo uma coisa que é um bocadinho polémica, que é o mapa natal é um bocadinho aquilo que nós temos de desconstruir na nossa vida. Ok? Vê lá as marcações das nossas tendências, daquilo que nós tendencialmente, automaticamente ou emocionalmente vamos sempre manifestar. A genética familiar, claramente, que hoje em dia é conhecida como epigenética e visto noutras manifestações, como constelações e afins, mas está lá os nossos programas daquilo que são os nossos comportamentos. E depois nós temos uma questão que é, ou nos mantemos escravo de algumas situações, ou aprendemos aquele mapa de uma forma para nos podermos desmontar, não é? E não eh, estarmos presos. Eu, por exemplo, tenho uma lua em balança, na casa 2. Minha vida inteira andei sempre à procura de validação dos outros, não é? Ou seja, esta questão de alguma forma de emocionalmente me trazer processos de insegurança era uma coisa natural, até que quando nós conseguimos ir integrando processos, vamos percebendo que o mapa nos permite essa desconstrução e esse programa que nós precisamos de trabalhar. Eu estou a referir isto por uma razão simples, porque nós, na realidade, não temos coisas, na sua generalidade, certas ou erradas. Tudo na nossa vida são experiências de aprendizagem. Inclusive, ou muitas vezes até os eventos piores, ou os eventos maus, se assim se pode dizer. E o que eu acho que claramente é muito determinista e que nós vemos de uma forma muito clara, às vezes nos mapas, são estas questões de eventos. Mas depois é como é que nós nos queremos posicionar perante este evento? Um exemplo claro, uma situação que possa promover uma ruptura, seja ela profissional, ou pessoal, ou amorosa, de alguma maneira. Será que o evento, na realidade, é aquilo que nós achamos em termos de ruptura ou é apenas uma aprendizagem para que aquele evento que repetidamente se possa acontecer na nossa vida não se repita de uma forma que nós somatizemos negativamente na nossa vida? Ou seja, nós vamos somatizar as nossas emoções, nós vamos projetar no nosso corpo os nossos próprios processos emocionais, mas se calhar o objetivo não é partir para a ruptura, é partir para a abordagem daquilo que na realidade é o processo evolutivo que nós podemos usar na própria astrologia. Mas o evento é determinista, ou seja, aquele evento de desafio claro, marcado, que possa estar associado a uma determinada questão muito específica, que possa ser definida em pormenor, ela vai acontecer, quer nós queremos ou não. Agora, conseguimos olhar para ela com uma harmonia ou com uma sabedoria, com a nossa experiência e integrá-la, ou vamos rejeitá-la de uma forma não consciente? Quanto mais consciente nós tivermos dos nossos próprios processos, mais facilmente nós conseguimos, de alguma forma, evoluir e crescer com todos estes processos. A relação com a astrologia, com as moras, dizia muito isto, não é? Ou seja, há um fio de destino claramente definido, programado, que nós costuramos antes de nascer. Eu costumo dizer que quando nascia Ferres, no parto, tive aquela questão que é, eu concordei com tudo, mas depois quando foi para nascer, vi lá as entrelinhas e disse, espera, que eu já não sei se quero ir lá abaixo, ok? E muitas vezes é isto, ou seja, nós quando depois somos confrontados com determinado tipo de questões, nas nossas vivências, muitas vezes não nos apercebemos que estamos a rejeitar os eventos que muitas vezes se vão repetir de uma forma progressiva e que nos vão criar desarmonias, ao longo da vida. Então, os eventos, na realidade, para mim, sejam numa Natal, sejam
numa mundana, sejam nas diversas linhas de astrologia que nós possamos estudar, aprender, trabalhar, claramente deterministas, em termos de desafio integrativo. Agora, na minha ótica, o desafio, por mais duro que às vezes possa parecer, não tem que ser sequer mau. E é depois a nossa perspectiva sobre o tema que nos vai permitir trabalhar o tema de uma forma construtiva para o desmontar e não ficarmos presos a este programa genético e emocional que nós trazemos e que vem no mapa, está lá tudo representado de alguma forma com as combinações, os aspectos e as movimentações com que os nossos planetas olham uns para os outros e combinam aquelas peças-chaves nos nossos programas. Mas claramente a história e a tradição e as técnicas que nós vamos aprendendo quando olhamos para a astrologia, vamos percebendo exatamente isto, seja numa profecção que nos permite perceber planetas específicos como os cronocratas num determinado tipo de ano, que depois vamos encontrar numa revolução solar. Isto é quase ir página a página, lendo o nosso livro de vida para ir aprofundando e definindo, quase em pormenor, alguns temas da nossa vida. Eu lembro numa das aulas com o João Lucuio, na Saturnal, que ele dizia que a Revolução Solar era quase como se fosse a bola de cristal que nos permitia ir ali um bocadinho ao pormenor de um âmbito mais geral das coisas. E às vezes é isso que acaba por permitir. Agora, eu não olho como uma perspectiva negativa para os eventos, sejam eles quais forem. Eu procuro, na realidade, compreender que o evento nos vai permitir, muitas vezes, até aquilo que nós podemos considerar que seja um evento de ruptura, nos vai, se calhar, permitir encontrar uma solução harmónica, e saudável, não só para nós, mas para quem possa estar envolvido no próprio evento, seja uma questão familiar, profissional, e na realidade isso vai-nos muitas vezes fazer aquilo que acontece quando nós somos levados a situações extremas. Ou em clínica, às vezes, encontro situações e que conto e partilho às vezes que é nós só mudamos, o ser humano, na sua generalidade, só muda quando é obrigado ou quando é criada uma necessidade. E eu costumo dar o exemplo que às vezes não precisamos levar a coisa a um limite, tipo uma doença oncológica, ou às vezes num acidente, é que mudamos o chip. Hum, a coisa não precisa estar à beira do limite, não é? Ou seja, quando o ego percebe que vai perder o barco porque o corpo ou a matéria pode colapsar e ele também vai perder a sua postura, o seu reino, é que dá ali uma abertura para que a coisa possa mudar. Hum, e nós não temos que o fazer dessa forma, nós temos sempre a oportunidade, na prática, de olhar para aquilo que são os desafios de vida, para aquilo que são os eventos e perceber, ok, eu tenho um evento relacional, como é que foram as minhas relações todas anteriores? Este evento vai se enquadrar de uma forma semelhante às outras anteriores. Eu tenho um padrão. Então, se eu tenho um padrão, o evento, por muito determinista que seja, não tem que ter um resultado negativo. Não é? Eu falo de negativo porque normalmente é aquilo que nos preocupa mais, são as coisas mais desarmónicas, ou aquilo que nos possa deixar mais tristes, mais tensos, mais irritados, ou mais alterados com uma ou outra situação. Na verdade, às vezes temos eventos benéficos, não é? Hum, os trânsitos nas progressões, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, quando ele ganhou as bolas de ouro, estavam lá, ou seja, muito visíveis. Tal qual como depois alguns deles desapareceram e ele praticamente não recebeu mais prémios. Portanto, na realidade, os eventos, sejam eles positivos ou negativos, vão aparecer em técnicas que nós podemos usar para as identificar. Hum, Só que a forma com que nós nos posicionamos é que é fundamental. Ou seja, não é o resultado que vem numa finalização de determinação clara que é, olha, é o teu casamento que vai acabar. Não, não. Há um desafio relacional. E se nós não integrarmos aquilo que precisamos de integrar como experiência, porque tudo é experiência e tudo é aprendizado, e é por isso que muitas vezes temos experiências semelhantes e repetidas, porque não aprendemos da primeira, vamos a uma segunda, vamos a uma terceira, não é? Ou seja, todos nós que aprendemos astrologia sabemos que quando
temos um movimento retrógrado, como tivemos agora estes meses todos de Saturno, desde abril até agora e até principalmente quando ele regressar a Carneiro no ano que vem. Houve ali três fases de momentos onde ele circula num sentido, andou para trás, circula outra vez, e temos coisas que se calhar se vão repetir na nossa vida de alguma forma. Então, os eventos são também um pouco desta maneira. O evento que possa estar numa progressão, que possa estar num trânsito, que possa estar numa revolução solar, que possa estar em determinadas situações, muitas vezes temos essa perspectiva. Obviamente, há trânsitos que possam ser mais complicados e que possam ser mais difíceis de gerir e de controlar ou de prever para que não sejam drásticos, como um acidente ou algo do género, não é? Por exemplo, há mapas que nós podemos olhar para determinado tipo de questões em que sejam drásticos. Há pouco estávamos aqui a falar por causa do livro do Paulo, não é? Que o Fernando Pessoa tinha determinado uma das datas, ele tinha três, não estou em erro, e uma das datas era a data da morte dele, não é? Que se veio a confirmar. Portanto, ele sabia que havia ali três eventos que podiam culminar nesse evento, não é? Eu recordo-me, por exemplo, do Fidel Castro, progressão secundária do Sol, quando toca no Saturno dele, que é regente da 8, foi o ano da morte dele. O homem tinha 90 e poucos anos. O Sol, que é a energia vital dele, toca no regente da morte. Claramente é um evento que é difícil de fugir. Eu recordo-me quando analisei das progressões do Papa Francisco, na altura que ele estava doente e que acabou, entretanto, por falecer, era claramente uma coisa em cima da mesa. Ou seja, há eventos que dificilmente nós vamos conseguir fugir, como a morte, não é? Ou algo muito grave. Mas. Esse é uma passagem para outro plano e regressamos a casa de alguma forma, na minha perspectiva. Mas eu considero que é fundamental que nós possamos olhar para os eventos que são claramente deterministas e muitas vezes não são assim tão difíceis de encontrar no nosso mapa, que é o evento vai acontecer e dificilmente nós vamos conseguir fugir ao evento e dificilmente nós vamos evitar o evento. Aqui a grande questão é como é que nos posicionamos perante o evento e como é que tornamos o evento harmónico. E isto é preciso às vezes trabalhar um bocadinho este processo. Eu recordo-me quando tive eu tenho muita coisa em quadratura e em oposição no meu mapa. Portanto, aquilo está tudo já em festa desde a nascença, se assim se pode dizer. E recordo-me quando Plutão passou em Capricórnio, eu tive Plutão oposto ao meu Sol, ao meu Saturno, em quadratura a Júpiter e em quadratura à minha Lua, que é regente do meu signo solar. Portanto, aquilo tudo à pancada. Eu recordo-me, na altura, um amigo meu ter dito: "Eu, se fosse a ti, ia por uma gruta. Isto, toda a gente aqui à pancada, pá, foge, esconde aí num sítio qualquer." E na realidade eu posso partilhar convosco que foi, se calhar, das melhores fases da minha vida. E foi um trânsito de Plutão a mexer com toda a gente. E muito sereno, muito tranquilo, com compreensão sobre, na realidade, o que eu precisava de olhar, e o evento realmente não fugiu. O evento esteve lá todo. Obrigou-me literalmente a fazer determinado tipo de coisas. Mas quando nós nos posicionamos de uma forma construtiva para o evento não nos rasga, o evento não nos destrói, o evento não nos leva ao chão propriamente dito. E acho que todos os eventos, ou todas as experiências de vida, se assim se pode dizer, são com um efeito de trabalhar o nosso processo de consciência, que, como eu costumo dizer nas minhas consultas, não é esotérico, é fisiológico, há claramente mudanças de sinapses, e este processo de consciência é um processo que nós só vamos trabalhá-lo, como os templários diziam, de uma forma clara: trabalhar a obra ao negro, vamos compreender a obra ao branco e ao mesmo tempo vamos permitirmos trabalhar a obra ao vermelho. Albedo, negredo e rubedo, as três cores da bandeira templária, que é o processo alquímico total que nos permite trabalhar toda esta questão. Portanto, o mapa vai nos trazer um caminho de tudo aquilo que são as nossas experiências, que nós assumimos que viemos trabalhar, que viemos aprofundar, que viemos vivenciar,
Portanto, nós não vamos fugir dessas experiências, nós não queremos fugir dessas experiências, nós queremos vivenciar essas experiências com um sorriso nos lábios, com um processo de transformação interna que nos permite claramente trabalhar essa nossa própria harmonia interna. Eu muitas vezes faço uma pergunta em consulta que é: se eu vos retirar tudo o que são emoções, hum, raiva, alegria, mágoa, tristeza, quem são vocês? Eu tenho muita gente que me diz, tipo, não sou nada, assim, é. Nós ficamos, na verdade, com um potencial ativo de vir na matéria manifestar aquilo que é mais fantástico em termos divinos, o amor. E o amor não é uma emoção, o amor é algo profundamente divino que fica condicionado quando nós ficamos presos a uma raiva, quando nós ficamos presos aos venenos da vida em termos emocionais, que são ativados e potenciados pelas manifestações do ego. E o ego é nada mais, nada menos do que a nossa persona manifestada no nosso mapa natal. Então, o nosso mapa mental manifesta e mostra tudo o que são as nossas naturezas de personificação, a nossa roupagem automática que nós temos para agir ou reagir da forma A ou B, e que se nós compreendermos aquilo que precisamos de integrar e trabalhar, não só o mapa se torna mais fácil, como todos os eventos que nós, na realidade, nunca vamos conseguir fugir deles, se tornam mais leves, se tornam mais tranquilos, se tornam mais serenos. E, e toda esta ideia, se assim se pode dizer, já vem inclusive de Platão lá atrás, que na República dizia. Eu tenho só aqui um textozinho, eu sei que nós estamos aqui quase no fim, que um bocado tenho aqui a Alexandra a dizer que já passamos a meia hora. Eu tenho só aqui um textozinho que gostava de ler. O homem não é livre de escolher entre viver ou não viver, mas é livre de optar por viver ou não de acordo com as normas da moral. Ou seja, viver segundo a virtude ou arrastado pelo vício. O vício é as emoções, é ficar preso, como diziam os budistas, aos desejos, é ficar preso ao automatismo de uma vontade emocional, a um determinado tipo de processo, sendo que a virtude era um dos quatro pilares de Paracelso, em que os dois primeiros faziam parte do processo hemisfério esquerdo e hemisfério direito, e como nós trabalhamos os nossos processos psicossomáticos, e a virtude era aquilo que permitia, na realidade, chegar àquilo que nós alquimicamente chamamos do trabalho da quinta essência interna. E essa quinta essência interna nos vai dar uma profunda harmonia nos nossos processos, que já não importa sequer se há determinismo ou não. Ou seja, é uma experiência. É como irmos a um carrossel e não gostei, mas pronto, ok. Ou vou a outro carrossel e vou experimentar outro carrossel e o outro se calhar é melhor. Mas na realidade eu não vou poder fugir daquela experiência que eu já combinei antes. Então, no fundo, todos os astrólogos desde a antiguidade, desde o Valens, desde Doroteus, até Ptolomeu, referiam todas estas questões do destino, do programa da vida, daquilo que está ou não está determinado, daquilo que possa ou não possa, ser fundamental para nós, manifestarmos na nossa vida. Mas eu acho que a dada altura, na nossa história do século XX, com as melhores das intenções, fugimos aqui para um lado junguiano um bocadinho mais perigoso, em que quase potenciamos com a astrologia psicológica um bocadinho esta manifestação emocional do ego, em vez de o desconstruirmos em determinados processos. Porque na minha ótica, o que eu acho é que nós precisamos de compreender quais são os nossos automatismos para os poder desmontar. E os automatismos estão lá, não é? No meu mapa, a minha lua em balança, está lá, é um automatismo. O meu Júpiter em fogo, quando disparava, não é? Eu tenho um Marte colado uma vez numa consulta, perguntaram-me como é que tu não rebentas e andas calmo. Não, não, calma, já tive uma fase da minha vida que era um barril de pólvora, calma, e tenho lá um Marte colado a uma estrela fixa, que aquilo é barril de pólvora autêntico. Mas nós precisamos de ir compreendendo através das experiências, trabalhar tudo isto para que
quando apareça um evento que ative o barril de pólvora, eu só rebento o barril de pólvora se eu quiser. É a opção, não é? Como dizia aqui o texto, que é optar por viver ou não de acordo com a moral ou a virtude ou o vício. E é aqui que entra este jogo, de consciência que nos vai permitir vivenciar o determinismo ou não, de uma forma em que se torna quase irrelevante se a astrologia é ou não determinista. Mas é difícil, claramente, na minha ótica, fugirmos aos eventos e ao determinismo que ela mostra. Claramente há linhagens mais, como eu disse há pouco, mais técnicas nesse aspecto, mais vincadas, assim se pode dizer. A Jotis, claramente, a Védica é muito, muito virada para o evento, muito virada para. Aliás, toda a astrologia é um bocadinho mais. E a helenística influenciou muito a Védica na sua história, ou seja, grande parte da Védica a dada altura foi influenciada depois pela corrente grega, que trouxe ali algumas raízes e que eram muito, não havia muito esta coisa psicológica como nós temos hoje, não é? Ou seja, era uma coisa muito mais seca, muito mais. Eu lembro quando estudei com o Dykes, pera, essa coisa de Marte num determinado. Eu não posso olhar só para Marte isolado, há um contexto, mas calma, não vamos filosofar, não é? Ele era professor de filosofia. E esta coisa de não extravasarmos um conceito simples e básico e sermos muito práticos, muito pragmáticos em determinado tipo de questões, às vezes é fundamental. E se nós recordarmos no tempo, quase todos os grandes astrólogos antigos eram matemáticos, eram técnicos, eram claramente cientistas, embora versados depois nas certas artes liberais e nos processos todos de transformação do ego e alquimistas, tinham este conceito e se calhar por isso podiam dizer com alguma, não quer dizer arrogância, mas com alguma presunção que tal um evento e não vais fugir dele, é inevitável. Mas olha, agora já tens a sabedoria para poder olhar para ele de uma forma consciente. Porque na realidade, tudo era integrado, ou seja, ninguém aprendia astrologia, só astrologia, como nós fazemos muitas vezes hoje, não é? Aprendiam astrologia, aprendiam alquimia, aprendiam geometria sagrada, aprendiam determinado tipo de processos. Iniciáticos, claramente iniciáticos, que lhes permitia ir integrando as peças do puzzle, não é? Ah, um construtor do século XIII, XII, que na realidade não sabia ler nem escrever, se calhar sabia mais sobre a origem do mundo do que a maioria dos comuns mortais hoje em dia, porque aquilo que eles precisaram de integrar para conhecer em termos de conceito energético e geométrico que era necessário para fazer as grandes catedrais, como recentemente tivemos a restauração, por exemplo, de uma das grandes catedrais do cristianismo, que foi a Notre-Dame, e que felizmente foi reconstruída pelos companhões, que eram os herdeiros da tradição. É exatamente isso, ou seja, é pegar na sabedoria, no conhecimento ancestral, aplicá-lo de uma determinada forma, mas que nos permita trazer harmonia, nos permita trazer vida, nos permita trazer vitalidade e nos permita trazer esta situação de não vivermos em determinadas situações ou eventos em sofrimento. Eu penso que foi muito influenciado pelo cristianismo a partir do Concílio de Niceia, século IV, com o Segundo Testamento, em que se trouxe esta coisa do bem e do mal, do inferno e do céu e desta divinação e crucificação nos nossos posicionamentos. Se nós olharmos para tudo na vida como experiência, como vivência experiencial, vamos perceber que se calhar eu não fiz mal, nem fiz bem. Eu experimentei. Experimentei uma, experimentei duas, esta eu não gosto, aquela não quero, esta não me satisfaz, esta parece-me ideal. E vou escolher um caminho. E se calhar não vou olhar de uma forma negativa para aqueles eventos que se calhar poderiam ser negativos ou poderiam ser maus ou poderiam ser conotados de uma determinada forma, e vou olhar para aquilo que eu acho que é fundamental nós olharmos, que é tudo, sem exceção, são oportunidades, mesmo os maus. Eu sei, Alexandre, eu prolongo-me sempre imenso e falo imenso. A Alexandre já me está ali a dar uns sinaizinhos de alguma forma. Eu espero não me ter atropelado Uhum. naquilo que disse e ter sido claro ou tentar ser claro. Uhum.
e compreender um bocadinho toda esta situação com tudo o que são técnicas ancestrais, progressões, e nem falei nesse exígio, a pré-natal claramente determina coisas fundamentais, e que ajuda aqui um bocadinho estes processos. Portanto, é um pouco a minha partilha, já passei mais da meia hora, se assim se pode dizer, que tinha aqui direito a falar, e agradeço imenso a presença de todos para fazer um bocadinho desta partilha, se assim se pode dizer. Nós é que agradecemos. Nós Pois é, nós é agradecemos. que agradecemos, mas a verdade, o teu tema dá para falar mais. A questão é Não, isso, que vamos isso, falar em isso. privado, não é, Luís? Claro. Claro, este tema sugere sempre muita coisa para conversar, mas infelizmente vamos ter que fechar o canal, ou pelo menos esta parte vai ficar, como vocês estão-nos agora a ver aí no YouTube, penso eu, à partida. Vamos agora para privado e falamos com os outros sobre este tema e fazer perguntas ao Helder, porque eu tenho muitas para fazer, com certeza. Mas, Sim, aqui Mas, amanhã. Luís, mas quem é que vai poder fazer perguntas ao Helder? Quem? é só quem está aqui presente, os astrosófilos que estão aqui presentes, vocês estão a Exatamente, ver os privilégios. e quem for membro da Astrosofonia, que é uma coisa E muito como é que simples. podemos ser membros da Astrosofonia, Luís Gomes? Para já é mandar um e-mail para isso, astrolusofonia@gmail.com. gmail.com e receberá todos os meses, uns dias antes, o tema da palestra, o palestrante. Já sabem, todas as quintas-feiras, a primeira A quinta-feira, primeira, Luís, por favor, a primeira. a primeira, então, Todas a as primeira, quintas-feiras, não. não, isso não, não, todas não. Uma chega, isso mesmo. Primeira Por quinta-feira de isso, cada vez, dia de Júpiter, cá estaremos. já estaremos. Por isso, venha daí. E agora vamos ficar E aqui com o aprendemos. Helder só para nós, mais meia hora, mas só para os privilegiados que aqui estão, os nossos queridos astrosófonos. Obrigada e até para a próxima Olha, muito obrigado. tertúlia. Sabe que os corações aqui para o Helder estão. Mas foram os Pá, corações. que Eu grande pus um viagem, relógio. Helder. Eu pus um relógio a Luís. Obrigado a todos que assistiram e que não podem continuar, mas agradeço imenso. Foi, Helder. Agora Muito vamos falar obrigado. à vontade. O meu querido vídeo não entra. Não sei, minha querida Maura. Não sei o que se passa. Não sei o que é que isso quer dizer. O meu vídeo não entra. Não percebi.